Bom dia a todos. Então vamos começar mais uma aula aqui de física, continuando então a introdução à física, à dinâmica, que nós estamos estudando. Hoje a aula nós vamos falar sobre força elástica, a lei de Hooke que nós vamos aprender hoje. E no final da aula eu vou dar mais uma aplicaçãozinha que é sobre a leitura o peso de uma pessoa quando está em um elevador. Parece um pouco estranho, mas depois lá na frente eu explico, porque é uma questão que é muito usual em vestibulares para a gente poder entender o que é a leitura de uma balança, tá certo? Mas isso é lá no finalzinho. Então vamos começar com a nossa aula de hoje falando sobre força elástica. Ora, todo mundo já brincou com um elástico, com uma mola na vida. Então, a gente entende, já agora falando de física, que toda vez que uma mola é estendida, ou melhor, para ela ser estendida, eu preciso aplicar uma força, tá certo? Então, como que funciona essa situação? Vamos fazer uma breve análise aqui. Eu preparei esse equipamento para a gente analisar essa situação. Então, eu tenho aqui uma mola, ela está em repouso, tá certo? A gente fala, olha, ela não está sendo solicitada. Eu desprezo esse peso dessa massa que está aqui e vamos entender, olha, se essa mola está em repouso, ela não está sendo solicitada, ela tem um comprimento inicial, eu chamei de x0 aqui no quadro, tá certo? Bom, e depois disso, se eu pegar esse peso aqui e colocar nesse aparato que eu fiz, notem, olha, dá uma olhada no que vai acontecer com a mola, ela está aqui paradinha, tem um comprimento L que eu poderia medir, aí pego aqui, coloco um peso. Notem que o que aconteceu? Ela esticou essa mola. Ora, mas como que está funcionando isso? Vejam vocês, a mola foi solicitada por uma força. Que força? O peso dessa massinha, tá certo? Ela esticou até um ponto e nesse momento ela está em repouso. Então eu tenho o peso que está puxando esse sistema para baixo, é igual à força elástica que está puxando ele para cima. Está em repouso, resultante igual a zero, sabemos disso. Ora, o que vai acontecer se eu colocar mais um pezinho aqui? Isso mesmo, acertou quem falou. Olha, professor, ela vai esticar um pouco mais, vamos ver? Isso aí, ela esticou um pouco mais. De novo, esticou, entra em equilíbrio, tá certo? E agora, o que acontece? Ora, acontece de novo a mesma situação. Eu tenho um outro peso maior agora do que o anterior e em equilíbrio o sistema, logo peso igual a força elástica. E se eu colocar mais um peso, o que acontece? Estica um pouco mais. E assim sucessivamente, tá certo? De maneira que olhando esse meu sistema aqui, eu posso sempre calcular quanto que essa mola esticou. Quanto que essa mola esticou? Ora, dá para saber? Dá. Eu meço esse comprimento aqui, ó. Se eu medir aqui, tá dando 24 centímetros. Se eu tirar esses pesos, posso medir novamente. Agora, medindo aqui, eu tenho 13 centímetros e meio. Então, qual foi a quantidade, qual foi o comprimento que ela esticou? Ou melhor, a elongação da mola. Comprimento final, 24, menos comprimento inicial, 13,5. Encontro ali, então, qual foi o delta L, o delta X, qual foi a elongação da mola, tá certo? Então, a força elástica é assim que nós encontramos, tá certo? A partir da relação entre o que ela esticou, tá certo? Com a força elástica. Olhando para esse sistema aqui, é como se fosse esse que eu acabei de apresentar, tá certo? À medida que eu vou aplicando uma força, ela vai esticando mais e mais e mais. E cada vez numa determinada posição, a minha força elástica sempre quer fazer o que com a mola? A tendência da mola é sempre voltar a seu estado de repouso, a seu comprimento inicial. Então, olhando nesse caso, a força elástica está sempre contrária ao movimento. Delta X, como eu chamei aqui, o comprimento final, menos X, comprimento inicial, é o meu delta X. E essa força elástica, como eu disse, ela é diretamente proporcional ao delta X. Quanto maior o delta X, maior a força elástica. E depende também de K,
de uma constante elástica da mola, que tem a ver com o material de que a mola é feita, com o diâmetro dessa mola, tá certo? Lógico, eu estou aqui trabalhando com uma espiralzinha, uma mola com um K bem pequenininho. Os carros têm amortecedores. Se eu pegar uma mola de amortecedor, nossa, o K é muito grande. Então a força elástica depende de K, que é a constante elástica da mola, e de ΔX, que é a elongação da mola. E eu mostrei como calcular o ΔX. Perguntinha de vestibular? Fica para vocês. Qual a unidade de medida da constante elástica da mola? No próximo chat eu espero a sua resposta lá. Qual é o delta? Qual é a unidade de medida da constante elástica da mola? Fácil, mas vale a pena dar uma olhadinha, tá certo? Então, só resumindo, força elástica, K vezes ΔX, onde K é a constante elástica e ΔX é a elongação. Veja, não é o comprimento da mola, hein? Não é todo o comprimento, é quanto ela foi esticada, ou em alguns casos, quanto que ela foi comprimida, tá certo? Assim, então, é a lei de Hooke que estabelece que a força elástica é diretamente proporcional à constante elástica da mola e diretamente proporcional também à variação do comprimento, ou seja, à elongação da mola. Tá ok? Bom, vamos continuar então com a nossa aula, falando de uma aplicação, tá certo? A aplicação, deixa eu tirar isso daqui. Vamos falar de uma aplicação que é muito usual, se fala muito, sobre um elevador. E se vocês conversarem com os pais de vocês, lá quando fizeram física, muitos vão falar, poxa, aquele negócio de elevador, eu nunca entendi direito, cada hora era uma coisa. Mas não é para decorar nada não, é para entender, tá certo? Então, a primeira coisa que nós vamos pensar, olha, se eu estiver dentro de um elevador, tá ok? Eu já senti reações. Por exemplo, eu estou dentro do elevador, entrei lá no térreo, apertei 14º andar. Quando o elevador começa a subir, ele está parado e ele acelera, porque ele aumenta a velocidade. Daí a pouquinho ele entra em movimento uniforme e vai numa velocidade até chegar perto. Quando ele está chegando perto, ele tem que parar no 14º que eu solicitei. Aí ele vai reduzir a sua velocidade, ou seja, ele vai ter uma aceleração contrária à velocidade. Eu sinto coisas diferentes? Sinto. No começo, prestem atenção, vão até um elevador e agora prestem atenção nesse sentido. Quando o elevador começa, você sente um peso aparente maior. Estranho isso. Depois entra em movimento uniforme e tudo tranquilo. Depois, quando ele está parando, isso durante a subida, eu estou falando, você sente como se você tivesse um peso menor. Na verdade, o seu peso continua mesmo, massa vezes gravidade, mas aquele peso aparente parece ser menor. Tá ok? E é isso que nós vamos estudar aqui. Então, para isso, você imagine a situação. Uma pessoa dentro de um elevador e sobre esse elevador tem uma balança. E essa balança vai medir o peso. Opa, professor, balança não mede o peso, balança mede a massa. Correto, você está correto. Mas de tanto se usar, falar que balança mede o peso, até em alguns exercícios de física, a gente acaba encontrando uma balança graduada em newtons. Opa, se está graduada em newton, ela não está medindo massa, porque massa, tá certo? É quilograma, grama. Então, é usual, não é correto. Quem mede força, peso é força. É um dinamômetro, tá certo? Quem mede massa é a balança. Mas, como eu já disse, acaba se tornando usual falar de balança graduada em newtons, tá ok? Então, como está sendo usual, não vamos usar o rigor científico e vamos adotar essa situação aqui. Então, aqui tem uma pessoa sobre uma balança dentro de um elevador. E nós vamos analisar algumas situações. Qual é a leitura dessa balança? Uma perguntinha. Professor, quem é maluco que vai entrar dentro de um elevador com uma balança? Não é maluquice, é experimento. Para vocês terem ideia, teve um aluno meu que fez isso, tá certo? Um aluno meu, há muitos anos atrás, eu falei disso, ele pegou a sua balança, a balança da mãe dele, aquela balança de banheiro, foi lá para o elevador e ficou medindo para ver se isso estava certo. Ele chegou encantado, falando que estava tudo certinho, tal qual havíamos discutido em sala de aula. Hoje ele é professor de física, já se formou na USP e ele é doutor em física, tá certo? Só para exemplificar aqui. Então, olha a situação. Uma pessoa está sobre o elevador, sobre uma balança. Qual é a leitura que a balança oferece? Primeira coisa que a gente vai falar é o peso. Em condições normais,
né? Você pode falar, é o peso e você vai acertar. Mas na verdade, o que a balança lê? Ela lê a reação da força com que ela é solicitada. Você sobe sobre essa balança, volta a dizer, graduada em newtons, tá ok? Você aplica o seu peso sobre ela, ela reage com a força normal. Então a leitura da balança, gravem isso, é a força normal. Essa é a leitura da balança. Quer uma prova disso? Quem nunca foi se aferir o seu peso em uma farmácia, aí você chega, sobe lá, aí você olha, leva aquele susto porque está maior, aí você vê o engraçadinho do seu amigo, colocou o pé sobre a balança lá e apertou, e com isso, aumentou o seu peso? Mas a balança mostrou. Por quê? Porque ela reage à leitura da força normal, tá ok? Um experimento simples para você fazer na sua casa: suba na balança, lá pegue uma balança lá de banheiro, dessas que a pessoa usa para aferir a sua massa, suba nela, você vai olhar lá, opa, se eu subir lá eu vou verificar lá, está marcando lá o meu determinado peso. Se eu pegar um cabinho de vassoura, como está aqui, ó, colocar fora da balança, fora do prato da balança, e empurrar, o que vai acontecer ali com a leitura da balança? Vai diminuir. Mas por que ela vai diminuir, professor? Ora, ela vai diminuir porque a força normal diminui, tá certo? Faça esse experimento em casa e confiram para mim, tá certo? Bom, então vamos falar dessa situação aqui. Elevador, eu quero saber a leitura da balança, eu quero saber a força normal. Então, a minha leitura da balança, quero saber a força normal. É isso que eu quero saber, força normal. Vamos analisar aqui então várias situações. Quais tipos de movimento? Se tiver em repouso ou movimento retilíneo uniforme, aqui tanto faz, subindo ou descendo. Depois vamos analisar esses outros 4 casos aqui, tá ok? Então, primeiro, se está em repouso, tá certo? Quanto que vale a aceleração? 0. Nem preciso falar de velocidade, tá ok? Porque repouso, a velocidade seria 0, movimento retilíneo uniforme diferente de 0. Mas a aceleração é nula. Se a aceleração é nula, é aqui que eu vou analisar. Quanto vale a força resultante? 0. Qual é a leitura da balança? Tá certo? A força resultante é 0. E quem seria a força resultante? Analisando essa situação. É a relação entre essas duas forças aqui. Seria força normal menos o peso igual a 0. Ou seja, força normal igual ao peso. Essa é a leitura da balança se está em repouso ou movimento anti-uniforme. É o caso mais comum do nosso dia a dia. É quando a leitura da balança ela dá efetivamente a minha massa. Tá ok? Mais um caso para a gente entender e para vocês fazerem aqui. Essa é a sequência que você tem que seguir para você não decorar e entender o que está acontecendo. Se ele sobe acelerado, então isso aqui, subindo acelerado, é logo que ele começa a se movimentar naquele exemplo que eu dei. Sobe, velocidade para cima, tá certo? Acelerado. Para que o movimento seja acelerado, a aceleração tem que ter o mesmo sentido da velocidade. Então, aceleração para cima. Quem é a força resultante? Quem é a força resultante aqui? Se a aceleração está para cima, a força resultante é o sentido para cima. Então, é onde incide quem está para cima menos quem está para baixo. Então, força normal menos o peso igual a massa vezes aceleração. Quem é a leitura da balança? Força normal. Então, quem é a força normal? Igual. Passo esse cara para peso mais massa vezes aceleração. Vejam, gente, se sobe acelerado, a leitura da balança será o próprio peso, mg, mais a massa do indivíduo vezes a aceleração. Qual a aceleração? A aceleração que ele estiver subindo. Se estiver subindo a 2 metros por segundo ao quadrado, então seria peso mais m vezes 2. E assim sucessivamente. Note que quando ele está subindo, então, a reação da balança ela é maior. A força normal é maior do que o peso. Esse aqui fica para vocês fazerem. Façam essa sequência aqui, depois me falem. Vamos fazer esse aqui, ó. Desce acelerado. Se desce, para onde está a velocidade? Para baixo. Acelerado. Gente, se é acelerado,
significa que a aceleração tem o mesmo sentido da velocidade, ou seja, para baixo. Aceleração para baixo significa que a força resultante está para baixo. Se a força resultante está para baixo, essas são as minhas duas forças, a resultante será peso menos força normal. Igual a massa vezes a aceleração. Eu quero a leitura da balança, ou seja, eu quero a força normal. Como é que fica isso daqui? Ah, fica simples, né? Fica aqui então, força normal é igual ao peso menos massa vezes aceleração. Só fazer essas continhas você vai chegar nessa situação. Ou seja, quando ele está descendo acelerado, imagine eu estou lá em cima parado, 14º andar e começa a descer. Opa, qual a sensação que eu tenho? Que a força normal, a leitura da balança ou o meu peso aparente, ele é menor, porque é peso menos massa vezes aceleração. Tá certo? Para vocês fazerem em casa, desce retardado. Completem essas tabelas, façam essa tabela lá no caderninho de vocês, completem essa tabela, tá ok? E qualquer dúvida, estaremos à disposição de vocês, lá no fórum, lá no chat, para tirar essas dúvidas, tá ok? Os exercícios, eu tinha colocado de 27 a 34, mas como eu acrescentei o elevador, nós vamos fazer os exercícios até o número 38, então, tá ok? Então, ao invés de 27 a 34, 27 até o 38.